A nossa abordagem sobre o tema da adoção é uma proposta dentro de algum material espírita que encontramos para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. Enquadrado no tema em que vamos abordar a família, em que estamos abordando a família, é um tema que podemos dizer desafiador, porque vamos participando de uma forma mais direta ou não dessa realidade e alguns tomando conhecimento de casos aqui, casos ali, alguns até que já pensaram em adotar uma criança, né? Outros, às vezes, que vivenciaram essa sua experiência da orfandade, materna, paterna, e que nós procuramos refletir à luz da doutrina espírita sobre esse tema. Estavam duas crianças e uma delas saiu dizendo assim: sei tudo sobre adoção porque fui adotada. Uma miúda, conversando com outros. E quando ouvimos isso da boca de uma criança, né, podemos pensar se realmente o que essa criança afirma ou o que essa criança diz, pelo fato de ser adotado ou adotada, é aquilo que nós iríamos dizer ou iríamos afirmar com a mesma concepção, com a mesma noção. Quando as pessoas às vezes vivenciam experiências assim, elas nem sempre estão muito à vontade para poder falar sobre o assunto, ou para poder ouvir uma opinião, ouvir um parecer, mas não existem temas que não possamos estudar e refletir à luz da doutrina dos espíritos. As crianças geralmente têm uma forma muito leve, muito natural de levarem de uma forma tranquila coisas que por vezes para os adultos pode se tornar um pouco mais complicado. Não para todos, mas para alguns. Quando fomos buscar algum material sobre adoção, encontramos na obra Minha Família, o Mundo e Eu, o Espírito Camilo fazendo algumas reflexões acerca da adoção. Ensina-nos ele ali que quando alguém, quando algum indivíduo ou algum casal parte para a iniciativa, para a ideia de adotar uma ou mais crianças, esse indivíduo ou esse casal, ele precisará ter a devida maturidade, analisando por que deseja adotar essa criança ou mais crianças, e também se encontra-se devidamente amadurecido para tal decisão. Às vezes nós trabalhamos com jovens e em conversas eles dizem assim: bem, afinal eu já tenho idade para tirar a carta, afinal eu até já preciso de um carro, eu acho que já preciso trabalhar, ganhar o meu dinheiro, tomar conta da minha vida. E quando a conversa se desenrola, alguns dizem assim: mas espera aí, eu ainda não estou preparado para ser pai.
ou eu ainda não estou preparado para ser mãe. Se dependesse de uma preparação total e absoluta para sermos pais ou mães, nós poderíamos dizer que a vida passaria e nunca diríamos que estaríamos suficientemente maduros para ser pai, para ser mãe. Às vezes, quando somos avós ou avós, não é infrequente tentarmos corrigir algumas coisas que ficaram pelo caminho. Os vovôs e as vovós que aqui estão sabem muito bem daquilo que nós vamos comentando. Então a primeira questão é a maturidade. Eu estarei maduro, nós estaremos maduros para tomar essa decisão. Em segundo, Camilo nos convida a fazer uma reflexão íntima, que foi o tema da reforma íntima, né, na primeira reunião do ano. Se esse nosso mundo íntimo, se cá dentro, quais são os motivos? Quais são os motivos de eu desejar adotar uma criança? Será que eu quero oferecer um lar, uma família, para uma criança que não tem esta possibilidade? Ou eu quero oferecer uma criança para dar alegria a essa família, ou a minha família? Nós precisamos avaliar bem quando partirmos para tomar uma decisão desse tipo. Os motivos. Depois, as características. As características de etnia, cor da pele, características do cabelo, as condições de saúde ou de doença dessa criança. Há bem pouco tempo, conversava com um casal que o seu filho tinha uma problemática bem séria de saúde. E na altura afirmaram, quando nós adotamos, optamos por ela justamente porque ela tinha esse problema de saúde. Porque um saudável, potencialmente teria maior chance, maior probabilidade de ser adotado do que uma criança doente ou com uma problemática de saúde crônica, né? Por dessas curiosidades, o problema de saúde que a menina tinha melhorou substancialmente depois da adoção. Provavelmente uma grande dose, uma grande injeção de amor que ali envolvia naquele processo. Porque nós adoecemos também por falta de amor. Não nos esqueçamos disso. Quando nós confrontamos as características do filho ou da filha ou dos filhos que desejamos com as exigências que vamos fazendo, né? Eu quero adotar uma criança, mas eu quero com cabelo em pé porque o meu cabelo é espetado para cima. Ou eu quero com cabelo liso porque o meu cabelo é liso. Ou eu quero assim mais escurinho como eu sou, ou eu quero mais branquinho. Quando nós confrontamos as características desse ser que será trazido para junto do nosso coração e confrontamos com exigências, né, explica-nos aí a espiritualidade que nós devemos refletir com profundidade o que é que nós estamos em verdade querendo. De coração, se você ama independente das características. Venha do jeito que vier, seja do jeito que for. Amor que exige é amor condicional. Eu te amo se, eu te amo caso, eu te amo se você fizer, eu te amo se você não fizer. É tomar lá da cá. Ainda não é o amor de Jesus, que dizia que a gente devia dar com uma mão sem esperar receber com a outra. Ainda continuando na questão da adoção, explica-nos, Camilo, né,
que isso às vezes está no nosso discurso, na nossa fala, né? Você tem filhos? Sim, tenho filhos. E acabou. Você não precisa, quando toma uma decisão desse foro, desse tipo, você não precisa dar muitas explicações. Eu não sei se é do conhecimento da maioria, mas isso eu pude constatar e continuo constatando desde muito cedo, e levando em conta que tem muitos casais que desejam ser pais e não conseguem, tendo que fazer tratamento de fertilização e tudo, consulta de esterilidade, né? Mas é a experiência no campo comum que muitos casais que não conseguem ter filhos e adotam, passado pouco tempo estão grávidas ou conseguem obter filhos biológicos. Há várias explicações. Segundo alguns, naquele momento você está muito tenso, quer ser papá, quer ser mamãe e tudo. Na medida em que você já é, descontrai. E aí fica mais fácil a concepção. Outros, e essa é bem interessante, né? Seria a explicação de que, na medida em que você já tem filhos e ama, você desenvolve o amor de mãe, você desenvolve o amor de pai, e aquilo te fertiliza. E você fica mais fácil. Inúmeros médicos da área da especialidade não sabem dizer por que aquelas pacientes, algumas com motivo clínico e outras sem motivo clínico, que não engravidavam, depois de uma certa altura, conseguem ser mamã, conseguem ser papá. Então, quando nós começamos, né? Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos. O mais velho é adotado. Os 2 mais novos são biológicos, né? Eu tenho 2 filhos, né? O primeiro é biológico, é meu, né? A segunda é adotada, por isso que é mais escurinha, por isso que é mais branquinha, por isso que é mais assim. Nós não precisamos, à luz da doutrina dos espíritos, dar muitas explicações nesse campo. Tenho filhos. Quantos filhos você tem? 2? 5? 1? 3? E tem sempre um bisbilhoteiro. Há sempre uma bisbilhoteira, né? Assim, mas olha, você tem 2 filhos. Você é clarinha, loura, de olhos claros. Da onde veio esse filho pretinho? Ou o contrário, seja lá como for, né? E aí, num contexto desse, né, cabe que nós possamos apresentar, né, se a pessoa teve a liberdade de fazer a colocação, deverá também ter a consideração de ouvir a resposta, né? Esse filho é assim, ou esse filho é assado, porque ambos são meus filhos, né? Mas esse não foi gerado na minha barriga, foi gerado no meu coração. Pronto, está explicado. O conhecimento da situação será mais cedo ou mais tarde. Tudo tem o seu tempo, né? Não precisamos fazer disso um dilema. Quando é que devemos dizer para uma criança, ou para um jovem, ou seja lá para quem for, que é adotada, que não é adotada, né? Para isso nós temos aí a ciência psicológica, temos todo um trabalho já desenvolvido nesse campo. Mas que a verdade deverá chegar mais cedo ou mais tarde. Às vezes nós, que não temos a devida maturidade, ficamos criando, né, ideias, ficamos criando suposições. Mas será que vai me amar mesmo se souber que eu não sou o seu pai biológico ou a sua mãe biológica e tudo, né?
Quem ama, como diz, quem ama, ama e está amado. Acabou. O tratamento, sobretudo quando existem, né, mais do que um filho, igualitário. O que se cobra para um também se cobra para o outro. O que se dá de benefício, de ajuda para um, também se dá para os outros, e assim por diante. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O Evangelho de Jesus nos ensina o quê? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então, a hora que tiver que repreender, tem que repreender. A hora que tiver que colocar no colo, elogiar, passar a mão pela cabeça, né? Tem a hora que a gente tem que apertar com eles. E tem a hora que a gente tem que afrouxar com eles. Se a gente só aperta, somos duros demais. Se a gente só afrouxa, chega uma hora que já não há autoridade. Então a gente precisa de ter o quê? O equilíbrio. A ternura no momento de ternura, a doçura no momento de doçura, a cobrança, a exigência no momento que se tem que exigir e cobrar. Conflitos, problemas entre filhos, pais e filhos, entre irmãos. Os problemas existem como existem nos filhos biológicos. Os problemas existem como existem nos filhos biológicos também. Ocorrem e ocorrerão sempre. Por quê? Porque nós temos que olhar para aquela dinâmica familiar como espíritos imortais. Às vezes a parentela consanguínea não é dessa reencarnação, mas é de reencarnações anteriores. Então não precisamos esquentar a cabeça nesse sentido. Quando paramos para analisar, mas olha, explica lá, os espíritos dizem que será que essa criança adotada já viveu, já foi até um filho biológico desse pai, dessa mãe em outra reencarnação? Será que não foi? Pode-se dar de tudo um pouco. Podem esses espíritos não terem laços anteriores reencarnatórios. Alguns perguntarão por quê. Olha, mas pela lei de causa e efeito não seria esperado que sim? Por um lado, sim. Pelo outro, nós temos que considerar que quando o espírito volta à Terra, ele volta numa condição de uma nova experiência. Ele volta numa condição para ter melhor êxito, melhor acerto. Por uma questão prática, quantos dos que aqui estão presentes, já maduros, serão capazes de dizer assim: meu pai era terrível, homem duro estava ali. O meu pai, quando chegava em casa, até o cachorro ficava em posição de sentido na porta. Alguns de vocês, aquilo era um respeito, era. Ou minha mãe era uma mulher assim. Mas hoje, que a vida já correu, que já passou muita água debaixo da ponte, alguns de vocês dirão assim: eu realmente precisava de um pai assim. Eu não fui fácil. Se eu não tivesse um pai duro como aquele, uma mãe que ficasse em cima de mim como aquela, eu não teria vingado. Eu não teria caminhado para frente. Quantos serão capazes de afirmar? Porque às vezes nós temos o pai e a mãe, não é aqueles que nós queremos. É aquele pai ou aquela mãe que nós precisamos. Ou aqueles filhos que nós precisamos. E hoje a gente até dá muita razão
de termos no nosso núcleo familiar pessoas com aquelas características morais. Pelo menos nós vamos conhecendo diversos casos assim. Então, o que ocorre? Nesse processo de identidade reencarnatória, pode acontecer que um espírito, ao renascer, ele precisa de um pai, de uma mãe, com determinadas características que vão orientá-lo para poder seguir, para poder caminhar numa determinada senda. Às vezes, ocorre também que o espírito teve, em reencarnações anteriores, inúmeros desafetos, inúmeros dissabores, conviveu num ambiente de grande criminalidade, de grande endividamento. E o que ocorre? Ocorre que se esse espírito retornasse num ambiente de grande hostilidade, ele não conseguiria o êxito espiritual que se propõe. Então a providência divina coloca-o com pais em que ele não tem ainda grandes laços anteriores de relacionamento, mas que esse pai, que essa mãe, trará pendores morais que vão orientar esse filho no sentido do seu êxito naquela reencarnação. Mas num grande número de casos, pode ocorrer que nesse processo de adoção o que está havendo é apenas a reaproximação de espíritos que tiveram, com toda certeza, laços anteriores do passado. Grandes amigos e grandes desafetos também. Inúmeras relações de confiança, inúmeras relações em outras condições de desapreço, de desconfiança. Então, essa identidade reencarnatória, nós vamos observando nesse processo em que a adoção vai nos permitir percebermos quais o tipo de espíritos com quem temos afinidade. Um outro caso, de uma pessoa que contava, falou assim: eu fiz todos os tratamentos que haviam. Todos os tratamentos que haviam, eu fiz. E resolvi adotar. E eu achei tão curioso, porque ela logo se colocou e disse assim: não somos ricos. Eu e meu marido não somos ricos. Quando muita gente diz que às vezes não tem condição financeira de ter os filhos, né? Não somos ricos. Mas o que tínhamos, investimos. Olha a palavra, hein? O que tínhamos, investimos para podermos não conseguir alcançar. Mas eu queria tanto. E aí entrei no processo para adoção. Esperei, que a gente espera. Até que chegou o dia. Quando eu cheguei lá, que era para ter o primeiro contato com os meus filhos, porque era só um filho, eles eram 3. Me agarraram os 3. E eram os 3 biológicos. Vim para casa com 3. Fui buscar um, vim para casa com 3. E o senhor não imagina que cada um é de um jeito. Tão interessante. Mas gosto deles igual, como não poderia deixar de ser. Provavelmente, naquele ambiente, naquele local, aonde tinham dezenas, centenas de crianças, né? O laço fluídico, a afinidade espiritual estabeleceu-se com aquelas crianças e não com outras crianças. E ela dizia: eu fazia festa, eu levava coisas e tudo. Uns me olhavam de cima para baixo, até fugiam de mim. Aqueles não, agarraram-se, já vim embora com os 3. Então,
essa identidade reencarnatória, ela é uma realidade. E pelo tipo de relacionamento que nós vamos tendo nesse processo de adoção, nós vamos sentindo, por vezes, o que aconteceu em existências anteriores. Que tipo de laços? E aí nós vamos precisar agora, né, fazer uma pausa naquilo que Camilo nos diz e vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no capítulo 13, em que nós encontramos ali um título que os Espíritos falam sobre os órfãos. Há cerca de 2 anos atrás nós estudamos esse tema com o grupo de jovens e depois fomos visitar uma casa temporária em que as crianças ficam dos 0 aos 3 anos até a adoção. Estudamos com eles e depois foram. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, os órfãos, olha o que os espíritos superiores escreveram acerca dos órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. E olha a afirmativa seguinte: Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Belíssima, belíssima mensagem. Como o próprio Evangelho diz, os órfãos existem e muita gente condena. Onde que está Deus que não vê isso? Né? Eu não acredito em Deus, que senão não via tanta coisa errada, tanta coisa má no mundo. E tem tanta coisa má no mundo para que a gente tenha uma ação melhor. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. E não fica por aqui. Mais à frente, que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. A mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá pão, dá agasalho, mas também orientar no sentido de Deus. E mais à frente, ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Então, os espíritos benfeitores vão até nos dizer assim: realmente, de fato, é uma caridade. Mas se nós soubéssemos as ligações do pretérito, não seria mais do que um dever. Quantos de nós não iríamos buscar num orfanato, numa creche, se lá soubéssemos que estava reencarnado nossa mãe, nosso pai, nosso irmão? Quantos de nós? E aí, depois de mergulharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós vamos observar outra vez a lei de causa e de efeito, também chamada de lei de ação e reação ou lei do retorno. Porque para que alguém queira e para que alguém adote e ame um filho, uma filha que não veio da sua barriga, um filho, uma filha que você cuida, ama, orienta, educa, trata, realmente é uma dedicação
que as palavras são sempre pobres para exprimir tamanha dedicação. Da mesma forma que a lei de causa e efeito vai permitir que esses espíritos que estão retornando com a necessidade da adoção possam também se acertar diante da vida. E se nós analisarmos bem, vamos observar que não é tão difícil encontrarmos criaturas que estão preenchendo o boletim para serem futuros adotados ou futuras crianças adotadas. Em geral, pela lei de causa e efeito, os espíritos que passam por esse gênero de necessidade, e vamos alargar aqui e compreender até mais, que tem alguns que não chegaram a ser adotados, mas foram cuidados pela ausência do pai, da mãe, pelo avô, pela avó, passaram pela orfandade paterna, passaram pela orfandade materna, em que quando nasceram ainda estiveram com o papá, com a mamã, cresceram e acabaram por perderem ou viverem muitos anos de sua vida sem o pai e sem a mãe. Isso também se inclui num processo de orfandade, num processo de compromisso com a lei de causa e de efeito, de vermos que nos dias que correm tem muita criatura semeando uma candidatura para uma próxima reencarnação para transitar no processo de adoção. Quem são os espíritos adotados? As almas que voltam comprometidas com isso. Geralmente em reencarnações anteriores, no lar antigo, foram os filhos cruéis. Os filhos que maltrataram seus pais. Foram os filhos indiferentes, que às vezes a gente acha que só é mal quando bate, vivenciando a violência doméstica. Às vezes nós somos terríveis quando somos indiferentes. Quando temos um pai, uma mãe, um avô, uma avó em cima de uma cama e a gente não ajuda a mudar de posição, a lavar, dar banho. Quem nunca ficou acamado durante muito tempo, talvez não pense nisso. Mas se você coloca uma pessoa deitada, incapaz de se movimentar, aquela zona das costas, da nádega, das pernas, em contato, em pressão com o colchão, aquilo causa atrito, falta de circulação local e aparecem úlceras. E que se nada for feito, caminha para gangrena. Quantos e quantos casos, infelizmente, que nós assistimos? Não é a maldade de tratar mal, é de ser indiferente. E o Espiritismo faz um profundo apelo. Tenham medo de ser indiferente. Temam quando possam ser úteis e estão sendo indiferentes. Quantas brigas de filho, foi ela que herdou mais, eu não fiquei com nada, é ela que faça, que lave, que dê de comer, que leve para sua casa. E a gente esquece a paternidade, esquece a maternidade, porque a gente está pensando na herança. Então, esses espíritos que voltam, candidatos, se acertando com a vida num processo de adoção, foram os filhos que deveriam ter sido melhores e não foram. Foram filhos ou pais abusadores da família. Não foram bons pais. Não foram boas mães.
Eles abusaram. Quantas pessoas que nós conhecemos que eles parece que mal têm prazer em maltratar a família. O Natal passou há poucas semanas. Os aniversários, encontros de família reúnem-se para brigar, para criar conflito, para criarem desordem, para discutirem mais. Aqueles que tiveram uma família e não deram valor. Quantos pais que abandonam o lar? Quantas mães que abandonam o lar? Quantas brigas de companheiros de marido e mulher em que os filhos se tornam em carne de canhão, permitam-me essa expressão, é o material que eles usam para agredirem-se mutuamente. Tua mãe não presta, tua mãe é assim, tua mãe fez isso, o teu pai é um beberrão, o teu pai não te dá pensão, o teu pai... Quantos que infelizmente no nosso dia a dia ouvimos casos e casos assim? Quantos que por vezes dentro do lar são violentos, são agressivos, maltratam os filhos, maltratam os pais. Espíritos que às vezes na posição de autoridade, de comando, às vezes um cargo político, às vezes administradores de uma empresa, em que eles se tornam os responsáveis por despedimento, levando por vezes que algumas criaturas sejam atiradas ao abandono, não possam cuidar do pão, do leite dos seus filhos, do cuidado com as suas famílias. Espíritos que às vezes tiraram a vida dos seus pais ou de suas mães. No mundo que nós assistimos, infelizmente, com tantas manchetes, em que a família parece ser o alvo principal a ser destruído. E a proposta da doutrina espírita é uma proposta de nos tornar mais conscientes do valor da família. Não adianta você reclamar que na sua família tem problema. Você, eu, todos nós temos a família que precisamos. Não é a família perfeita. Você não é o pai, não é o filho perfeito. Também não terá a esposa perfeita, o marido perfeito, a filha perfeita. E os pais? E os pais que recolhem no coração esses filhos? Quem são esses espíritos? Esses espíritos que adotam, esses espíritos que tomam sobre o seu coração, esses seres pequeninos, carentes de amor, carentes de tudo, são pais que cumprem o resgate, segundo a exposição de Camilo. Eles estão se acertando com a vida. Às vezes, não são desafetos, não são inimigos do passado, não. Às vezes são grandes amigos, grandes amigas, e sabem que aquele ser que volta passando pela experiência da orfandade não se sairá bem espiritualmente se não tiver o seu amparo, o seu carinho, o seu amor mais direto. Então eles pedem para voltar juntos. Eles pedem para voltarem próximos, para poder ajudar esses filhos. Às vezes, abraçando essas crianças, esses pais se reabilitam diante das leis de Deus, perante a paternidade, perante a maternidade. São pais que adquirem créditos de amor. Adquirem créditos de amor. Amam
têm crédito. Entregam-se, abraçam, cuidam, amam, protegem, adquirem créditos. Perseguem, maltratam, falam mal, perturbam, adquirem dívidas. Amam, cuidam, educam, protegem, amparam, adquirem créditos de amor. Adquirem créditos. Todo espírito que passa por esse processo de adoção, ele traz consigo, vejamos bem do ponto de vista espiritual, toda criatura que passa por esse processo espiritualmente, ele passa por uma orfandade biológica. Passa por uma orfandade social. E passa por uma orfandade sentimental. Se vocês querem perceber melhor isso, abram o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, e tem lá um texto falando sobre a melancolia. Sabeis porque de vez em quando vos são acometidos por uma melancolia, por uma tristeza, por uma saudade que não sabem explicar. É do passado, é do vosso pretérito, é uma recordação íntima. Camilo diz que isso são cicatrizes na alma, no espírito, do ser que passa por esse processo. O que é que eu aprendi quando fui buscar esse material para refletirmos em conjunto? Que todos nós precisamos muito de valorizar a família, de valorizar os laços que nós já temos. Todos nós, sem exceção, precisamos melhorar. Não é a família ideal, é a família que já temos, com o irmão problemático do jeito que é, com a irmã difícil, com o pai, com a mãe, com o filho, com o neto, aproveitarmos para melhorar. Por quê? Ouça lá, e se eu não quiser saber dessa conversa de família e cuidar da minha vida? Afinal de contas, eu sou dono do meu nariz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, como muita gente afirma, e é verdade. Pelo livre-arbítrio, você pode fazer o que bem entender. Às vezes a gente pode, porém a gente não deve. Mas por quê? Porque nós continuamos sujeitos à lei de causa e de efeito. Nenhum de nós semeará batata e vai colher cenoura. Semeou batata, colhe batata. Não tem como. É da natureza. Semeou dívidas, está colhendo dívidas diante das leis de Deus. Semeou amor, há de colher o amor que virá em tua direção, aonde quer que você esteja, na terra, no além, retornando à terra, retornando ao além, retornando à terra, retornando ao além, através das múltiplas reencarnações. Ai, a família, a família. E os dois miúdos estavam conversando. Sei tudo sobre adoção, porque fui adotada. Eu fico imaginando a miúda, né? Assim, bem atenta, com os olhos bem atinados, sabedora daquilo que vai afirmar, conversando com outro miúdo. E o rapaz, as meninas são mais intuitivas, né? As mulheres
são mais doces. E o rapaz, muito curioso, e pergunta: e o que significa ser adotado? E ela respondeu: significa que você cresceu no coração dos seus pais e não na barriga deles. Tá tudo explicado, gente. Tá tudo explicado. Filho, filha adotada é aquele que a gente carrega aqui. É aquele que a gente carrega no coração. É aquele que a gente dá aquilo que a gente entende que é o melhor para ele. Nós, por vezes, na condição de pais, de uma criatura que adota um filho, uma criança, nós precisamos ter muita tranquilidade diante da vida, por aquilo que os Espíritos nos dizem. Mas tranquilidade por quê? Porque a gente adotou? Não é só porque a gente adotou, não. É porque a gente fez o nosso melhor. Os Espíritos nos orientam dizendo: deixe que os resultados, que os caminhos que esse filho, que essa filha adotada escolha, ficará em suas mãos. Você apenas orientou, encaminhou, apontou o caminho. Ele ou ela deverá seguir conforme a sua maturidade, conforme a sua capacidade. Nós precisamos, conquanto pais, ter essa serenidade, ter essa doçura. Fiz, faço e farei o meu melhor. Conquanto criaturas adotadas, para aqueles que foram adotados, pensa que a vida te abençoou. A misericórdia divina permitiu que você tivesse alguém que te amasse. Às vezes nós ficamos tão indignados, dizendo assim: mas por que aconteceu isso comigo? Afirme assim: por que aconteceu uma coisa tão boa comigo? Por que eu me encontrei? Por que eu encontrei um pai e uma mãe que me amasse tanto? Porque tem tantos filhos biológicos que não são amados pelos seus pais. Tem laços consanguíneos, mas não são amados, não são queridos. E eu, que tive a oportunidade de vivenciar a gestação do coração, sou um agradecido diante da vida. É assim que nós devemos nos colocar. É assim que nós devemos estar, com serenidade, com paz. E vou deixar um apelo nas minhas palavras finais aos nossos companheiros que nos escutam. Vamos todos, sem exceção, trabalharmos mais e melhor para a família aonde nós já nos encontramos inseridos. Não é a família perfeita. Nós provavelmente também não somos os familiares perfeitos. Mas vamos fazer o nosso melhor. Porque pela lei de causa e efeito nós teremos que voltar à Terra outras vezes. E se a gente fizer o melhor hoje, o melhor irá nos aguardar amanhã. Hoje a gente vai se acertando. Tive e tenho oportunidade de conviver com muitos pais que tomaram essa opção na sua vida. Vi uma que surpreendeu-me
pelo contexto em que adota uma criança. Porque a criança foi colocada à porta da sua casa. Família constituída, já com os seus filhos biológicos, e é colocada uma criança à sua porta. E ela percebeu qual seria a procedência daquela criança. E ante o sobressalto da família, deixar uma criança aqui, mas então o que nós vamos ter que fazer e tudo? E ela sabia, ela percebeu. A criança era filho do seu marido numa aventura na rua. A companheira com quem ele se envolveu julgava que, tendo um filho com ele deixaria a família e seguiria com ela, o que não ocorreu. Como ficou profundamente revoltada com a vida e descarregando naquela criança, colocou a criança à porta. E ela percebeu que a criança era filho do seu marido com o amante. Adotou, educou, amou, criou. É um amor sem limites. Às vezes, quando eu reflito, eu penso para comigo mesmo. Quantos de nós teriam o mesmo gesto, a mesma atitude? Mas como amar é uma coisa que faz bem àquele que ama, vamos procurar fazer o nosso melhor no contexto familiar que nós já temos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos inspire a prosseguir fazendo mais e melhor a cada instante. Vamos orar. Senhor Jesus, fiel amigo de todas as horas, que nos ensinou certa feita o Pai Nosso como a oração por excelência, elevando o nosso pensamento e os nossos corações até Ti. Queremos Te agradecer pela noite que nos envolve. Agradecermos, Senhor Jesus, pelo dia que se foi e pelas reflexões do Seu Evangelho, nessa noite que nos convida à harmonia e à reconciliação com aqueles que a vida nos convidou para estarmos debaixo do mesmo teto. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as oportunidades que a vida nos tem conferido até aqui, pelos braços que um dia nos acolheram, nos alimentaram, nos lavaram, nos educaram, nos ensinaram, nos protegeram. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por aqueles que nos amaram
e prosseguem nos amando pela vida, enfim. É possível, Senhor, que não tenhamos trabalhado o nosso melhor em experiências anteriores. E hoje a vida nos colocou em condições de acerto com as tuas leis divinas. E queremos assim, Senhor, agradecer por tudo aquilo que temos recebido. Agradecermos até mesmo as dificuldades no seio da família que temos experimentado. Permita-nos, Senhor, olhar nessas dificuldades e nesses desafios grandes oportunidades de crescermos e amadurecermos diante das leis divinas que são eternas. Permita-nos, Senhor Jesus, agradecidos e reconhecidos, fazermos o nosso melhor no contexto familiar, social, aonde transitamos. Se porventura esses seres amados já retornaram à vida maior, que a nossa prece possa buscá-los aonde quer que estejam, para dizer-lhes o quanto nós ainda lhes amamos, o quanto somos agradecidos pelos seus êxitos, pelos seus acertos, pelas suas vitórias, e que desenvolvemos por eles uma sublime tolerância, compreendendo que cada um é capaz de fazer o seu melhor no contexto em que se encontra. Ah, Senhor Jesus, deixa-nos ser, no seio da família que tantos desafios nos pede, a criatura melhorada que nós esperamos no mundo, semeando os laços de ternura e de carinho que tanto almejamos. Por aqueles que nos amam, nós te louvamos e agradecemos. E aqueles que eventualmente um dia foram motivos de sofrimento e dor em nosso caminho, a sua proposta de perdoar as ofensas tantas vezes quantas forem necessárias, que seja o baluarte do nosso entendimento, oferecendo a eles a compreensão que a vida pede a todos nós. Guarda-nos sob a tua paz, fazendo-nos, doce amigo Jesus, o instrumento harmônico no seio aonde nos encontramos, pela família que nos recebeu, por aquela que constituímos, por aquela que interagimos. Faze o melhor de nós, Senhor. Hoje e sempre, sob as tuas luzes de ternura e compaixão, nós te rogamos que permaneças conosco, hoje e sempre. Que assim seja.